Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória. Está quente, mas vai ficar mais quente no poder do Espírito. Diga amém, irmãos. Com certeza Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Queria desde já parabenizar os irmãos aqui do Campo de Água Fria por esse trabalho inspirador. A gente trouxe ali uma comitiva, são 10 irmãos, 10 líderes de GVs. Ali tem missionária Janaína, presbítero Elias, presbítero Vandame, pastor Leandro, evangelista Daniel Silva, auxiliar Luana, cooperadora Viviane, diaconisa Andresa, diaconisa Daniela, diaconisa Juliana. Todos são líderes de GV. E o evangelista Daniel Silva, ele é o coordenador geral dos GVs lá do campo de Caruaru. Para os irmãos entenderem um pouquinho da nosso trabalho ali, o campo de Caruaru, e talvez os irmãos não entendam, né, porque o pastor Edivan chamou o pastor Elton para falar sobre frutificar. O tema anual do campo de Caruaru é tempo de frutificar. Porque há 5 anos a gente tem trabalhado ali naquele campo, e os irmãos, talvez, alguns dos mais antigos aqui acompanharam um pouco da história, do processo que o campo de Caruaru passou. E quando a gente chegou ali no campo de Caruaru, a igreja, ela estava numa situação caótica, né? Tanto estrutural, como também do povo. O povo se encontrava muito sofrido. Eu já tinha passado diversos pastores, e eu já, em pouco tempo, eu era o 6º ou o 7º pastor, não sei se o pastor Edivan lembra, mas em pouco tempo a igreja passou por diversos pastores e eu já era o 6º ou o 7º pastor. Diante disso, a igreja estava sofrendo, desanimada, a ponto de muitos irmãos, quando eu cheguei, aqueles que ficaram, que foram poucos, me recordo que o pastor Joalisson, na época secretário da região, ele disse: pastor Elton, faz logo um levantamento da membresia, porque é importante para você ter ideia de quantos membros sobrou na igreja, né? Então a gente, quando fez aquele levantamento, tinha em média de 58, 59 membros no campo de Caruaru, em todo o campo. E aí a gente começou a correr atrás de alguns irmãos que já disse que tinham saído da igreja, e alguns ainda voltaram. Quando chegou o final do ano, a gente fechou o relatório com 70 membros. Mas naquele momento tinha 57 membros, 70 membros. E a gente começa a trabalhar nessa visão que o pastor Edivan tem implantado na igreja. O pastor Edivan, ele é uma inspiração nesse aspecto também, além de ser um mentor para mim. Toda a dúvida, alguma coisa, eu procuro ele. Eu sempre ensino aos nossos obreiros que é importante você ter alguém para você caminhar, um líder que lhe discipula, lhe mentoria. É importante todos nós sermos acompanhados. E eu digo, eu também tenho um líder que me acompanha, que me discipula. O pastor Edivan é um dos líderes que tem me mentoreado, me ajudado. E assim o campo de Caruaru tem passado por todo esse processo. 5 anos se passaram e hoje a gente tem visto os frutos, porque é tempo de frutificar. E aí, no meio da mensagem, eu vou falando algumas coisas para os irmãos terem ideia do que Deus tem feito ali no campo de Caruaru, que também serve para vocês de inspiração, porque vocês inspiram a gente, e o fruto que tem acontecido aqui tem gerado semente no coração da gente lá, e nos impulsionando a trabalhar cada vez mais, porque a gente vê no campo de Água Fria o desenvolvimento, e isso nos inspira também a desenvolver mais ainda. Amém, irmãos? Então, irmãos, entendam que quando você trabalha, que quando você serve ao Senhor, que quando você frutifica aqui, talvez você pense que o seu trabalho aqui, ele fica por aqui mesmo. Mas você não imagina que transpassa, irmãos, essa região e vai chegar numa cidade lá em Caruaru. Irmãos, Caruaru é um ponto. Com certeza o Brasil inteiro está sendo inspirado pelo trabalho de Água Fria. Então, quando você começa a trabalhar aqui, você é como uma máquina que está, uma engrenagem que está movimentando e está gerando fruto em outro lugar como inspiração. Por isso que você não pode parar. Por isso que você tem que pegar essa palavra, se apropriar dessa palavra e trabalhar ainda mais e frutificar ainda mais para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então não pare, no nome de Jesus.
é importante você continuar. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso de número 9. Colossenses, capítulo 1. E a gente vai ler a partir do verso de número 9. A palavra do Senhor diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Glória a Deus por sua palavra. Irmãos, Paulo, ele vai escrever essa carta aos Colossenses, exatamente porque estava acontecendo alguns problemas na igreja. E a igreja de Colossenses, ela estava sofrendo o impacto de uma heresia no meio da igreja. Heresia essa que era como se fosse coisas que estavam surgindo no meio da igreja, que tirava a grandeza e a suficiência de Cristo para a igreja. E Paulo, nessa mensagem aos Colossenses, a centralidade do que Paulo quer trazer era que Cristo era suficiente para a igreja de Colossos. Entenda que Cristo, ele precisa ser suficiente para a gente. Nada pode substituir a pessoa do Senhor Jesus em nossas vidas. Isso é o cerne, é o centro da mensagem que Paulo quer trazer aos irmãos em Colossos. Paulo quer dizer que seja Cristo o centro da igreja. Paulo quer dizer que seja Cristo o centro do culto. Paulo quer dizer que seja Cristo o centro dos louvores. Paulo quer dizer que seja Cristo o centro da sua vida. Paulo quer dizer que seja Cristo o centro da pregação. Então Cristo é o centro de tudo. A Ele toda a glória para sempre. É isso que Paulo quer trazer para a igreja. Só que dizer que Cristo é o centro de tudo pode até se tornar clichê. Porque Cristo ser centralizado na igreja, na minha vida, onde quer que seja, precisa necessariamente trazer consigo uma transformação na minha maneira de pensar, de agir e de viver. Por isso eu preciso frutificar. É tempo de quê, irmãos? Não ouvi. É tempo de os irmãos lá de Caruaru estão falando mais alto que os irmãos aqui de Água Fria, pastor? É verdade? Não, eu acredito que não, né? É tempo de quê? Glória, agora. Então, irmãos, a ideia de Paulo não era que os irmãos apenas entendessem de doutrina, pastor Divan. A ideia de Paulo não era somente que os irmãos entendessem que Cristo é suficiente. Não era somente uma questão teórica. Não era somente uma questão de consciência, de conhecimento, mas ele queria que aquele conhecimento fosse gerado no coração da igreja, no coração de cada crente, uma vida movida pela vida de Cristo em obras e boas obras. E aí ele começa nesse texto, no verso 9, dizendo assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo estava orando pela igreja.
Eu estou aqui orando por vocês. Eu estou aqui intercedendo por vocês. Tinha uma finalidade na oração de Paulo. Tinha uma finalidade na intercessão de Paulo. E ele continua. Que aquela oração de Paulo era uma súplica, uma petição, ele vai dizer, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha, presta atenção, olha para cá, como disse o pastor Edivan. Irmãos, a oração de Paulo para a igreja de Colossos, ela tinha uma finalidade. Era dizer para a igreja, olha, vocês precisam transbordar. E o que é transbordar? Olha para cá, irmãos. Esse copo está cheio. Quando você coloca mais água, o que é que acontece? Transborda. Talvez, irmãos, a gente tenha recebido um pouco do Senhor. E muitas vezes, diante de tanta atividade, de tanta coisa que a gente está envolvido, a gente acha que o pouco que a gente recebe do Senhor já é suficiente. Então a gente recebe aquele pouquinho e a gente diz, já está bom demais. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem muito mais para te dar. E Ele está dizendo assim, você precisa transbordar de conhecimento. Você precisa fazer com que aquilo que você recebeu, ela possa estar apto a receber ainda mais, receber ainda mais, receber ainda mais, receber ainda mais, receber ainda mais. Você precisa estar aberto a isso, porque o Senhor tem muito mais para te dar. Ele disse, eu estou orando para que vocês possam transbordar. Colossos, água fria. Vocês podem ter recebido uma porção do Senhor. Paulo estava dizendo, eu estou orando para que vocês recebam mais. E eu estou dizendo para vocês agora, eu estou orando para que vocês possam transbordar ainda muito mais, que o Senhor possa dar muito mais a vocês. E Ele vai dizer, de conhecimento da sua vontade. Porque quando a gente conhece a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e... Ela é boa, perfeita e... Quando a gente entende a vontade de Deus, e a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente começa a se movimentar em direção da vontade de Deus. A gente começa a sair da nossa zona de conforto. E Deus quer nos tirar da zona de conforto. Porque o ar-condicionado nos deixa numa zona de conforto. Aí Deus pega e para os ar-condicionados. Aí agora a gente começa a se abanar. Já não consegue mais dormir, porque o calor é grande. Deus começa a movimentar. Assim Ele faz na minha e na sua vida, irmão. Ele vai te movimentar ainda muito mais. Está confortável? Balança, Senhor, os teus servos. Está bonzinho onde você está? Está bonzinho? Que o Senhor movimente o seu coração e faça arder ainda mais, para que você possa frutificar para a glória do nome dEle. E Ele ainda continua. Que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha, conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Tudo isso tem a ver com o quê, irmão? Mente, intelecto, teoria. Paulo está dizendo, eu quero que vocês entendam que vocês precisam conhecer. Vocês precisam ter esse conhecimento teórico, através da sabedoria e entendimento espiritual. E isso tem uma finalidade. E aí ele vai dizer agora no verso 10, que é aqui que eu vou fixar a mensagem. A fim, olha aí, a finalidade dessa teoria, do conhecimento, da sabedoria, do entendimento espiritual, a fim de... Porque, irmãos, olha para cá. Sabedoria, irmãos, conhecimento, talvez muitos de vocês já tenham até demais. Sabe o que impede, irmãos, muitas vezes o crescimento da igreja, pastor? É o excesso de sabedoria e religiosidade. O tradicionalismo da igreja impede que a igreja avance muito mais, irmãos. Para que isso, pastor? Mas por que isso? Não é necessário isso, não é necessário aquilo. Ei, é essencial.
a tua briga, a tua guerra contigo mesmo. E às vezes porque fez alguma coisa, tirou uma coisa do lugar, mexeu na tradição, mexeu na religiosidade, isso faz com que você freie por causa disso, em nome de Jesus. Que a sua sabedoria, que o seu conhecimento, que o seu entendimento espiritual gere ainda mais no seu coração um mover. Um mover. Continuando. A fim de viverdes, de que, irmãos? De viverdes de modo digno do Senhor. Coisa extraordinária. Teoria que precisa desembocar em prática. Teoria que precisa fazer com que você viva aquilo que você conhece. E aí, eu me lembro, quando a gente começa a trabalhar ali no campo de Caruaru, e a gente começa a ver os desafios que a gente vai enfrentando no meio da igreja, as dificuldades com a religiosidade no coração dos irmãos, pastor Edivan, assim como o senhor enfrenta, com certeza, a gente enfrenta lá também. E aí a gente começa a ver, irmãos, que tudo é motivo para ser difícil o trabalho. As pessoas não confiam na visão que Deus tem dado à liderança, então começa a trazer empecilhos. E a igreja continua como, irmãos? Engembrada, pequena, fraca. E a igreja continua, mas tem gente que prefere ver a igreja assim. Para que essa igreja desse jeito? Para que 100 membros na igreja? Porque quando tem 100 membros eu já não consigo trabalhar tanto, pastor, porque eu quero fazer tudo. Tem irmão que quer fazer tudo, ele não quer distribuir, ele não quer compartilhar, ele quer centralizar tudo. Igreja grande não dá, né, pastor? Porque ele não pode fazer tudo. E aí começam os problemas na igreja. Tem gente que fica torcendo o contrário, que a igreja cresça. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. E aí Paulo está dizendo, vocês precisam viver de modo digno. Não é só conhecer, mas agora viver. E agora Paulo vai começar a entrar em práticas da vida cristã. Porque nós somos salvos por meio da... E isso não vem de vós, é dom de... Não vem de obras para que ninguém se... É óbvio que é isso. Mas Tiago teve que escrever uma carta para fazer com que os irmãos entendessem que a salvação é óbvio que é pela graça, mas os frutos da graça precisam estar na vida do salvo. Diga amém, irmão. E agora, o salvo em Cristo, ele frutifica para a glória de Deus. Se você puder, abra Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. E o verso de número 10. Exatamente o que Paulo vai dizer. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para frutificar, para as boas obras. Irmãos, você foi salvo pela graça para frutificar, para dar frutos para o Senhor. A sua vida, ela precisa necessariamente frutificar. Verso de número 10, continuando de Colossenses capítulo 1. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja aqui, eu falei para os irmãos, Paulo estava dizendo, vocês têm conhecimento, vocês precisam crescer em sabedoria, entendimento espiritual, com a finalidade de viver de modo digno do Senhor.
E como é que você vive de modo digno do Senhor, pastor Carlos? Como é que você vive de modo digno do Senhor? Agora Paulo vai dizer, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Diga amém, irmãos. Repita comigo, frutificando e crescendo, e crescendo em conhecimento de Deus. Essas duas maneiras. Como é que você vive de modo digno do Senhor? Ou melhor, como é que você vive para a glória de Deus? Frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, entendam, Deus, Ele espera isso de nós. Deus, Ele está esperando uma ação da gente. Uma ação que faça com que a gente não fique apenas nesse campo da teoria. Que a gente consiga transpassar as paredes da igreja. E que a gente saia daqui para gerar frutos, para a glória de Deus. Olha, irmãos, essa reunião aqui é bênção. É maravilhoso. É extraordinário. Quantos vão sair daqui sentindo a presença do Senhor? Coisa maravilhosa. Ei, certo, mas isso aqui dura quanto tempo? 2 horas? 2 horas e meia? 3 horas? Certo? O Senhor espera de você apenas aqui? Os irmãos estão entendendo que o Senhor espera muito mais de você? Ele espera de você aqui e lá. E lá você vai passar muito mais tempo do que aqui. Os irmãos estão entendendo que a vida do Evangelho não se resume ao culto na igreja, mas muito mais lá fora da igreja. Exatamente isso que Paulo quer dizer, irmãos. A vida do Evangelho não se resume à reunião do culto, porque é muito curta. Deus está esperando de nós um coração que entende que Ele é muito mais valioso do que aquilo que a gente tem desempenhado para Ele, dado para Ele. Deus vale muito mais, irmãos. Deus vale muito mais. E por que Paulo estava dizendo isso? Porque Paulo entendeu a mensagem do Evangelho e ele entendia o que era frutificar. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, irmãos, Paulo estava com a carta dada a ele, para ele prender crente, perseguir crente, acabar com a igreja. Ele estava indo em direção à cidade de Damasco. E no meio do caminho, o que é que acontece? Paulo vê uma luz e cai, humilhado no chão. Paulo perde a visão e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo agora prostrado diante de Deus, humilhado diante de Deus. Paulo tem que dizer assim: quem és tu, Senhor? Talvez os irmãos não consigam compreender o que é que Paulo está dizendo, mas Paulo está dizendo para aquela pessoa que aquela pessoa é o Kyrios dela. Senhor é Kyrios em grego. Paulo entendeu que a vida dele se acabou ali. A vida de Paulo se acaba ali, irmãos. E agora uma nova vida surge. E essa vida agora já não pertence a Paulo mais. Porque Paulo vai dizer: vivo não, mas Cristo, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me salvou e se entregou por mim. Ei, a vida de Paulo agora cessou. Agora Paulo, ele vive completamente para Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não, mas Cristo vive em... Irmãos, entenda. Frutificar. A vida de Paulo acabou. Agora, Paulo, ele quer viver a vida de Cristo. Não mais a vida dele. A vida dele, ponto final. Agora é a vida de Cristo. Irmãos, você consegue perceber junto comigo que a gente ainda continua vivendo a vida da gente? Além de mim, tem
Tem mais algum crente corajoso que vai dizer assim: eu queria viver para Cristo de verdade? Tem mais algum crente além de mim corajoso que pode dizer assim: eu queria entender isso que Paulo está dizendo? Porque se ele está dizendo assim que morrer é lucro para ele, que ele tem tudo que ele já conquistou como esterco, como nada, ele considera tudo aquilo sem valor, para que ele complete a carreira e alcance o prêmio. Os irmãos estão entendendo? Que a vida de Paulo agora se acabou, e Paulo agora entendeu que a vida dele precisa ser Cristo. Cristo, 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 somente Cristo. Cristo está na cabeça dele o tempo todo. E diante da situação frenética que estamos vivenciando nesses dias, a gente não tem tempo para Cristo, que Cristo não é a nossa prioridade. Os irmãos estão entendendo? E muitas vezes nós não alcançamos patamares ainda maiores, porque a gente ainda não entendeu essa mensagem, que Deus está nos chamando para frutificar. E a frutificação começa no caráter do crente transformado. Ela desemboca numa vida cristã completamente transformada, porque agora ele não vive mais, mas Cristo vive no lugar dele. E a frutificação continua quando o crente entende que ele precisa entregar a vida dele completamente e levar almas, conduzir outras vidas para esse caminho do qual ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, às vezes quando chega nessa parte do caráter do crente, até a gente aceita. Mas quando a gente ouve que o crente ele precisa frutificar ganhando almas para Cristo, essa é uma grande dificuldade para o crente. Porque ele quer ser crente sozinho. É aquele que encontra o bom tesouro, o tesouro da salvação, o prêmio de encontrar o Senhor Jesus Cristo, e ele pega o Jesus Cristo e coloca no bolso para que ninguém veja. Os irmãos estão entendendo que isso não faz sentido? Quando você ganha um carro novo, você quer mostrar para todo mundo: olha meu carro novo. Quando você ganha alguma coisa nova, você quer dizer para todo mundo, porque você fica feliz, você quer fazer um culto de ação e graça. Pastor, o senhor está livre para fazer um culto de ação e graça para mim? Ei, missionário Cleves, o senhor está livre para fazer um culto de ação, porque eu quero dizer coisa maravilhosa para todo mundo, as bênçãos alcançadas. Agora, você encontrou a maior bênção da sua vida, que foi encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E agora eu não saio por aí para dizer a todo mundo o quanto Jesus foi bom comigo. É tempo de frutificar, irmãos. Não podemos nos calar. Precisamos dizer, irmãos, em todos os cantos que estivermos, o que Jesus fez na nossa vida. Mas pastor Elton, eu não sou formado em teologia, eu não conheço muito bem a Bíblia, eu não sei falar muito bem. Olha, pastor, eu não sou nem alfabetizado direito. Diga conforme você sabe. Eu me lembro quando encontraram o cego no meio do caminho, depois que ele foi curado. Quando perguntaram a ele o que foi que aconteceu, como foi que ele disse: olha, eu não sei de nada. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Vai lá, irmão, prega a palavra, frutifica, ganha alma para Jesus. A não ser muita coisa, faça feito o cego. O que Jesus fez na sua vida, diga para o outro. Frutifica em nome de Jesus. E essa frutificação foi chegando ali na cidade de Caruaru. E a gente começa a fazer trabalhos ali, irmãos, na vida dos irmãos, motivando os irmãos, levando os irmãos a entenderem que eles tinham condições, que Deus estava conosco, que a gente poderia se levantar novamente, que a gente poderia ser um campo forte novamente, porque Caruaru já foi sede nacional. A gente pode ser novamente um campo grande, um campo cheio do Espírito. E aí a gente começa a trabalhar lá em Caruaru. Vamos lá trabalhando, irmãos. E os irmãos começam devagarzinho, vão se motivando, vão vendo que o trabalho está dando certo. Aí a gente começa a implantar o GV, pastor Edivan.
Primeiro momento, a gente vai tentar, irmãos, olha, lembra da religiosidade que eu falei no começo? O método de evangelismo da igreja é aquele de rua. Mas, pastor Elton, mas não é bom sair por aí evangelizando? É bom, não estou dizendo que não é bom não. Faça, mas vamos entender que tem outros caminhos também. Talvez seja até melhor, deixa eu te explicar como é. Eles nunca trabalharam com GV. E a gente começa a trabalhar com GV lá. E a gente começa a mostrar como pode frutificar. Vocês estão saindo no evangelismo todo domingo? Estão trabalhando? Estão. A gente faz evangelismo de rua? Faz. A gente saia com um caminhão, fazia aqueles cultos evangelísticos, um monte de culto evangelístico, bênção. Quantas pessoas se convertem? Nenhuma. Digo, vamos por esse caminho aqui? Veja que às vezes a igreja é difícil, tem pessoas que não gostam do ambiente da igreja, talvez num lar seja melhor. Vamos tentar um grupo de vida. A gente tentou a primeira vez, não deu certo. Os irmãos desmotivados, ninguém quer abraçar, ninguém quer entender. Vamos tentar de novo. Aí eu comecei na minha casa, um grupo discipulado, e a gente começava a falar, GV, grupo de vida. Quem participava lá em casa aí? Glória. E a gente lá em casa, ó, estudando sobre liderança, discipulado, grupo de vida, a visão da igreja. Vamos trabalhar. Quando terminou, vamos voltar para o grupo de vida de novo, vamos tentar. Agora tem um detalhe, vocês vão sozinhos, eu não vou não. Se eu não vou, vocês vão desenrolar. Vamos começar um grupo de vida aqui, um aqui. A gente começa logo um bocado. Vamos ver o que acontece. Irmãos, coisa do céu. Eu posso dizer para os irmãos aqui que 50%, talvez até mais, da igreja hoje, do campo de Caruaru, seja fruto de GV. Ali tem uma líder que é fruto de GV. Viviane, levanta a mão ali, ó. Levanta a mão, irmão. Ela é líder, ela é fruto de GV. A casa dela inteira se converteu. O GV é na casa dela hoje. Irmãos, lembra quando eu disse aos irmãos que o campo de Caruaru, quando a gente começou, tinha em média 50 e poucas pessoas? No ano passado a gente batizou, quem lembra? Foram 30? 30 o ano passado, nós batizamos. Lembra quantas pessoas desciam no campo? 57, 70 pessoas. Imagina 30 sendo batizados. Os irmãos estão entendendo que a proporção é muito grande? Nesse ano, início do ano, sabe quantas pessoas a gente batizou? No começo do ano. Só no começo do ano. A gente batizou no final do ano passado, no começo desse ano. Batizou 30 e agora a gente batizou 26 pessoas. Quase todos fruto de GV. Diaconisa Andresa está ali também, um GV na cidade de Bezerros. A igreja de Bezerros quase toda é formada pelo GV. O GV dela está tão grande que no dia 2 de agosto, eles nem estão sabendo, a maioria. Será o nosso encontro de GV, por isso que eles vieram. Eles querem ver como é esse processo aqui, que a gente vai fazer lá. O pastor Edivan já está convidado para pregar. Ó, o coordenador já ficou feliz ali, ó. O pastor Edivan já está convidado para pregar. Irmãos, o que acontece? Hoje a gente tem quase toda a igreja, praticamente a igreja completa envolvida em GV. Porque os irmãos começaram a ver Deus operando através dos GVs. De uma forma que os GVs lá não tem muitos, mas é praticamente toda a igreja envolvida. Tem GV com 20 e pouco, GV com muita gente nos GVs. E aí a gente começou a tentar distribuir, porque senão os irmãos querem ficar tudo junto, né? Porque esse momento aqui da multiplicação é um processo para que eles entendam que isso aqui é como se fosse o auge, o ápice do GV. É quando o GV caminha, ele cresce tanto que agora ele vai multiplicar. Não é dividir, é multiplicar. São 2 caminhos agora para alcançar. E agora a gente tem ali pessoas que vão multiplicar o GV deles também. Eles estão vendo aqui, glória a Deus por isso. E agora no final do ano, a gente está encerrando, e eu quero encerrar com isso, dizendo para os irmãos, no último relatório estatístico do campo, a gente já estava com mais de 170 membros no campo. Então são 5 anos trabalhando, irmãos. E Deus está operando. E tudo isso é obra do Senhor, irmãos. Obra do Senhor e desses irmãos que estão trabalhando, frutificando para a glória do Senhor. Irmãos, hoje, poucas coisas eu faço. Esses irmãos é que desempenham o trabalho.
E eu fico olhando para eles e digo, meus irmãos, vocês são muito trabalhadores. Pastor Edivan, eu tenho uma liderança no campo de Caruaru. Não me levem a mal, mas faz inveja a muitos campos. A liderança do campo de Caruaru, eu tenho orgulho desses irmãos. São muitos irmãos, todo mundo, irmãos, quer ser líder. E glória a Deus por isso. E eu sou feliz por isso. E eu acredito que daqui para o final do ano a gente vai ter mais membros para a glória de Deus. Irmãos, é tempo de frutificar. Entenda que Água Fria é uma inspiração. Quando vocês crescem, quando vocês frutificam, quando vocês multiplicam, vocês estão inspirando a gente lá. E a gente quer ver Água Fria explodindo de gente. A gente quer ver os GVs de Água Fria crescendo ainda mais, multiplicando ainda mais e servindo para a gente de inspiração, porque vocês vão alcançando mais. E a gente está dizendo aqui, eu estou aqui do seu lado, viu? Eu quero crescer também. Eu estou sendo inspirado por vocês, em nome de Jesus. Não deixe que esse conhecimento fique só no campo da teoria, do conhecimento, mas que ele desemboque em vida cristã, em prática, em almas para Cristo, em frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos. E eu agradeço muito estar aqui com os irmãos, vendo vocês frutificar, porque é tempo de frutificar, e nós também estamos frutificando para a glória de Deus.